Estamos gravando agora valendo, então. Bom dia a todos, mais uma vez, abrindo a reunião. Hoje é dia 21 de março de 2026, sábado, agora são 9 horas e 6 minutos. Sejam todos bem-vindos à nossa 63ª reunião virtual de estudo de filosofia empresarial. Hoje, com o tema Pequena bondade assemelha-se à grande maldade. Texto da página 314 do livro Filosofia Kyocera, 78 princípios comentados. Pequena bondade assemelha-se à grande maldade, pode ser como uma bondade excessiva pode gerar maldade com o tempo, né? Pode estragar a pessoa. Então, vamos ver o que o texto de hoje nos promete. Antes de ontem, acho que, né? Quinta-feira, eu enviei uma mensagem no grupo compartilhando aquela série da japonesa lá com o título Terreno Árido, que mostra o jeito japonês disciplinado de fazer negócios. Se alguém já assistiu, muito bom. Se não, fica a recomendação que o Mauro enviou, né? Eu queria abrir um pouquinho de espaço aí para o Mauro comentar um pouco sobre esse documentário aí, Mauro, pode ser? Opa, bom dia, tudo bem? Bom Tá dia. conseguindo escutar todo mundo? Tá Sim. bem que eu troquei? Oh, tá, Então, a Netflix, ela tá com uma série de séries japonesas muito interessante, né? E quando eu assisti essa, passou assim um filme na minha cabeça da minha vida profissional. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei 10 anos numa multinacional americana chamada Enciclopédia Britânica, bem Hum, americana, né? Tem até hoje ainda, ela é uma empresa de 220 anos, lá tá em Chicago, mas ela tem no Brasil ainda. E depois, quando entrei na faculdade de Ciências Contábeis, fui trabalhar no escritório de um amigo meu, uns 2 anos, e depois eu fui para uma empresa que os dois sócios, os três sócios, dois eram japonês e um brasileiro. E nessa empresa tinha aí uns 150 funcionários, 70% era ou filho de japonês ou japonês mesmo, né? Foi até quando eu conheci minha esposa lá. E nessa empresa tem um choque assim de administração, né? Trabalhar 10 anos numa empresa americana, depois num escritório menor. E aí, quando eu fui trabalhar com uma empresa japonesa, muda muito, né? Muda muito os conceitos. E era de comércio exterior. E eles trabalhavam com a Tokyo Cargo. E a Tokyo Cargo aqui tinha muitos clientes grandes, tinha a NEC, tinha a Cotia Trade, tinha várias empresas grandes aqui e trabalhava junto com a Tokyo Cargo lá. E eu lembro muito. Então, quando eu assisti essa série ela começa com o Japão logo depois da Segunda Guerra, né, para se reconstruir. E aí tem toda mas é uma série muito interessante porque mostra tá. como as empresas japonesas, né, cresceram, né? Bom, continua aí, Paulo. É. Então, se está muito. Isso. Olha lá. Quando fala assim, volta ao normal. Né, o curioso, né? Deixa eu comentar isso daí também. Curioso é que essa história passa lá na década de 70, né? Fala de crise de petróleo e tudo. Mas eles falam do fechamento do Estreito de Hormuz também, né? É verdade. Nossa, está acontecendo Olha só. agora. Então, nós estamos falando o quê? De 50 anos atrás? Essa encrenca continua até hoje, né? Eu fico abismado com a burrice dos nós humanos como um todo, lamentavelmente, né? Como é que a gente pode, a gente não, vai os outros lá fora, né? Gastar tanto dinheiro para guerra, né? Eles ficam sem dinheiro para remédio, para comida, mas para guerra vai dinheiro daquele jeito. É um negócio curioso isso, o que está acontecendo no mundo hoje, né? Aí fico pensando, será que isso é um pouco de falta de filosofia, né? Falta de estudar aquilo que é importante para todos nós, do que simplesmente querer matar um ou outro. E Se a gente aí, pegar a história da Kyocera também, começou nessa década, assim, né? É uma empresa que foi isso. namoro e começou a trabalhar com muita determinação nessa época. E namoro começou em 1959, né? Foi quase 15 anos depois do fim da Guerra do Japão.
Mas a forma como eles conduzem o negócio tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Que é a disciplina, o rigor no trato, no combinado, que faz a diferença de quem segue. Então, nesse sentido, realmente, eu sou suspeito de falar porque eu sou descendente de japonês. Então, para a gente, isso é, digamos, normal. Mas pro padrão não japonês, quando assiste aquilo, pode parecer até um negócio assim, xiii, que horror isso, né? O horror, se a gente olhar assim, olha, disciplina rigoroso demais, né? Ele pode criar gente revoltado. Agora, indisciplina ou então bonzinho demais, isso é tão perigoso quanto. Então, Paulo, tem uma agora que eu acabei, chama Antártica. É a É, primeira expedição japonesa que chega na Antártica, logo depois da guerra. Os japoneses eles estavam puta vida. muito chateados com esse negócio da guerra, e eles fazem a primeira expedição para a Antártica. E ali você vê a determinação japonesa para conseguir os obstáculos. É impressionante também, sabe? Uma coisa assim que você vê a determinação do povo japonês, é uma coisa que é difícil de. São muito bons nisso. Por isso que inspira muitas pessoas. Muito bem. Bom, dada a parte, a consideração inicial, vamos ao tema de hoje propriamente dito, né? Pequena bondade assemelha-se à grande maldade. Uma bondade desmesurada pode resultar em maldade. É uma combinação de palavras aí. Mas mimar demais na criação pode prejudicar na formação do caráter. Ser severo, firme e rigoroso, ao mesmo tempo amoroso, bondoso e divertido. Eu acho que é esse equilíbrio entre um extremo e o outro é que faz toda a diferença, né? Porque numa empresa, se você tolera o atraso de um, você desrespeita aquele quem é pontual, né? E aí o que que acontece? Com o passar do tempo, o atraso passa a ser algo normal. Então, principalmente hoje em dia, né, na geração diz que o patrão tem que dar graças a Deus que o cara veio trabalhar mesmo com atraso. Não tem umas piadinhas desse daí na rede? Não é piadinha aquilo, né? Tá ficando daquele jeito. Então, tá virando o quê? Uma anarquia. Por outro lado, os dias atuais tá muito fácil para quem quer subir na carreira, né? Olha só, aquilo que era obrigação no passado, ele passou a ser vantagem competitiva, que é chegar no horário e todos os dias trabalhar direitinho. Ele vira gerente. Ficou aquilo que é básico, ele passou a ser um negócio diferencial. Olha só o que que nós estamos falando. Porque 99,9% dos empresários falam que contratar pessoa, reter talento é o maior desafio hoje. Acho que é até mais do que o capital, né? Mais do que o dinheiro. Muito bem. Então, vamos no vídeo propriamente dito aí. O vídeo de hoje tem 8 minutos e 34. Então, convido a todos a assistirem com atenção, ouvir com atenção e para a gente discutir. Deixa eu compartilhar aqui. O próximo item será Pequena bondade se assemelha à grande maldade. Acho que todos já conhecem a continuação deste texto. A grande bondade se assemelha a um ato desumano. Na filosofia Kyocera está escrito o seguinte: o fundamento das relações humanas está em relacionar-se com amor. Contudo, não pode ser cego nem doentio. Mesmo no relacionamento entre chefe e subordinado, um chefe que sempre concorda com o subordinado sem nenhuma convicção pode, à primeira vista, parecer um chefe de amor profundo. Porém, essa atitude pode não ser benéfica ao subordinado, ou seja, pode atrapalhar o seu crescimento pessoal e profissional. Chamamos isso de pequena bondade. Dizem que a pequena bondade se assemelha à grande maldade. Isso porque um amor superficial
conduz a contraparte para a infelicidade. Ao contrário, um chefe que orienta os subordinados com severidade, mas com base no seu princípio firme e seguro, poderá aparentar ser chato, intransigente. No entanto, em longo prazo, fará com que os subordinados cresçam profissionalmente. Esta atitude é de grande bondade. Há exemplos de pais que criaram seu filho com amor em demasia, mimando-o quanto podiam, mas este se tornou reprovável quando adulto. A prática de uma pequena bondade, neste caso, amar em demasia o filho, culminou em uma grande maldade para esse filho. Isso mostra a veracidade da expressão pequena bondade se assemelha à grande maldade. Em contrapartida a este ditado, a grande bondade se assemelha a um ato desumano, ou seja, um ato de grande bondade pode, em primeiro momento, parecer um ato de frieza, sem coração. Ditados como deve-se passar por dificuldades quando jovem, mesmo pagando por isso, ou a atitude de uma leoa que joga os seus filhotes em despenhadeiro e só cria os que conseguirem escalar de volta com a sua própria força, parecem à primeira vista referir-se a atitudes desumanas ou mesmo cruéis, mas são, na verdade, atos de amor verdadeiro que fazem com que as pessoas cresçam muito mais como os seres humanos. Em outras palavras, atos que parecem ser desumanos encerram, na verdade, uma grande bondade. Na verdade, não tinha para mim, desde o início, o conceito de pequena e grande bondade. Através da filosofia Inamori, tenho pregado a todos, estimulando-os a terem sentimentos altruístas, bondade, a pensarem no próximo, com um coração puro e imaculado. Talvez porque um livro de religião que encontrei no leito de convalescência da tuberculose, que me acometera quando eu ainda estava na minha infância, entre os 9 e 11 anos de idade, doença considerada fatal na época, tenha influenciado na formação de minha visão sobre a vida. Procurei, então, ter sempre um sentimento de bondade, misturada com coragem e espírito desafiador em relação aos empreendimentos. Entretanto, quando iniciei os meus negócios, percebi que havia momentos em que era preciso reclamar com os funcionários, até mesmo reprimi-los com severidade, em casos extremos, até decretar a sua demissão. E eu, que pensava ser sempre simpático e compreensível com os funcionários, logo de cara me deparei com a contradição. Assim que iniciei as minhas atividades empresariais, passei a exigir dos meus funcionários coisas terríveis, opostas à minha visão sobre a vida que acalentava até então, apenas para melhorar o desempenho da minha empresa. Pensei que pudesse ser o meu ego, um caráter perverso que me havia aflorado. Isso muito me atormentou. Creio que todos os senhores membros da Sei Aiko devem estar à procura de algo para se apoiar em meio ao sofrimento que enfrentam na administração de suas empresas. Muitos chegaram a esta escola em busca desse apoio e estão tomando as minhas experiências, ouvidas nas palestras, como ponto de amparo para suas vidas. Também sofri como os senhores e tentei várias coisas. As minhas severas reprimendas aos subordinados, com o rosto ruborizado de nervoso, semelhante à da deidade Nyo, guardião de Buda, vinham de encontro ao que eu sempre tinha no coração e com o que proferia. Isso me atormentou muito por longo tempo. Foi nesse momento que encontrei a explicação que me faltava em uma conversa que ouvi por acaso. Soube que há a expressão prezar os funcionários dentro da missão da empresa IBM. Nesta, apesar de americana, realmente há muitos funcionários que trabalham por longo tempo, como ocorre nas empresas japonesas. Nos Estados Unidos, os profissionais são valorizados quanto mais mudarem de empresa. No entanto, na IBM, o tempo de permanência dos funcionários na empresa é elevado. Ademais, na explicação de sua missão de empresa, é citado o exemplo seguinte. Havia um senhor idoso, muito bondoso, que vivia à beira de um lago numa cidade ao norte do país. Todos os anos, um bando de gansos selvagens vinha a esse lago para passar o inverno. O velho bondoso, não se sabe a partir de quando, passou a alimentá-los. Os gansos, por sua vez, se aproximavam da beira do lago sem medo para se alimentarem das rações servidas pelo velhinho. Anos e anos, o velhinho continuou a dar as rações com as quais os gansos contavam para passar o inverno. Certo ano, os gansos vieram a esse lago e, como de costume, se aproximaram da sua margem à espera da ração. Mas, no entanto, o velhinho não apareceu.
Dia após dia, eles vinham até a margem esperando pelo velhinho, sem que ele aparecesse. O velho havia falecido. Nesse ano, o inverno foi muito rigoroso e o lago congelou completamente. Os gansos que esperavam pelo velhinho morreram todos de fome, pois haviam esquecido como procurar os seus alimentos por si sós. Ao final dessa história, encontra-se a frase: a IBM não forma os funcionários desta maneira. Os gansos selvagens, na verdade, vivem em meio à natureza severa, e mesmo durante um inverno rigoroso de congelar o lago, conseguem sobreviver buscando seus alimentos com as próprias forças. Assim, a IBM declara prezar os funcionários como uma das missões da empresa, com o intento de formar funcionários fortes, tais como os gansos selvagens. Podem os senhores pensar, como assim? Desta maneira não estão prezando coisa alguma? Mas percebi nesse momento o que é o verdadeiro amor. Depois disso, ao ler vários livros, deparei com este ensinamento de Buda: a pequena bondade assemelha-se à grande maldade. Logo pensei, é isso. Sofri muito com a contradição entre a minha vontade de lidar com funcionários, sempre com a bondade, e a minha atitude de repreendê-los severamente. Achei que me faltava maturidade o suficiente para conduzi-los. No entanto, cheguei à conclusão de que se eu estivesse sempre concorde com os funcionários, sempre bonzinho com todos, um dia a minha empresa quebraria. Não podia arruinar a minha empresa, sendo conivente com os funcionários indisciplinados ou que cometessem erros. Como ficaria a minha responsabilidade com os funcionários sérios, que empenham seus esforços pensando no progresso da empresa? Seria o mesmo que cometer um grande pecado. Desde então, passei a pensar que não posso ficar bajulando os funcionários só porque não tenho coragem de repreendê-los. E com isso, arruinar a empresa, causando infelicidade a todos. Devo, sim, repreender quando necessário, sem dó, porque essa é a grande bondade. Assim, as palavras que me tiraram daquele sofrimento que me acometia por longo tempo foram: a pequena bondade assemelha-se à grande maldade. Voltando aqui então, desse exemplo aqui dos gansos, né? Eu tinha até esquecido já desse episódio. Ganso selvagem que acostumou a receber comida de graça, ele esqueceu de caçar. Foi perdendo esse instinto com o tempo, né? Com geração. Quando o velhinho se foi, tiveram, né? Toda a população toda a família de ganso aí foi. E aí a IBM fala que ele não forma funcionário dessa maneira, é isso, né? Então, forma de que forma? Forma respeitando a selvagem do ganso selvagem na natureza, é isso, né? Então, é o que falamos no começo, assim, ser severo, firme e rigoroso, mas também não deixando de ser amoroso, bondoso, é o equilíbrio, porque só severo, 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 né? Pode criar alguém revoltado, né? Não é só chicote só, né? Então, eu acho que pessoas, empresários, como ser humano, eu acho que oscila entre é para bater, para chicotear, então vou ser firme e rigoroso. Aí o negócio fica torto, fala, não é para bater, então eu vou carregar no colo, vou pôr no colo. Aí fica colo, colo, fica dando, passando a mão na cabeça. Aí vai de um pêndulo para o outro, como alguém que quer provar, você falou desse jeito, mas eu fiz, o negócio deu errado, né? Quer dizer, a pessoa não está evoluindo, a pessoa está querendo provar que o outro está errado. Então, ser amoroso sem rigor pode enfraquecer a musculatura de desenvolvimento, né? E aí, aquela frase lá, o uso é a condição de posse. Para você possuir alguma coisa, você tem que ter uso. Então, se não exercita, o músculo retrai, ela encolhe, não é? A lei da natureza, aí é o ganso selvagem lá, a lei da natureza retira daquele que não usa e passa para aquele que usa, né? Então, um atleta que exercita todos os dias, ele se machuca e fica um mês sem exercitar,
o corpo já começa a ficar mole, né? Pouco tempo. Só que quando ele retoma, ele volta também pouco tempo. Mas a musculatura não é uma coisa que, eu comecei a estudar hoje, então em uma semana acho que eu vou ficar musculoso como empresário. Não é, né? Isso tem que ser uma atitude, um hábito, não é? Para que com o passar do tempo, a pessoa seja aquilo. Eu sou, né? Ele é. Não é aquele, estou estudando. Tá estudando, é através do estudo que vai formando também. Mas, enfim, vamos para comentários, né? Opiniões e comentários. Vamos lá, deixa eu começar hoje com o seu Gonçalves. Vamos ouvir a opinião da experiência do seu Gonçalves, da Iharabras. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Eu acho que eu vejo que é um equilíbrio, né? Que é necessário nessa formação das pessoas aí para realmente estarem fortalecidas, né? Para enfrentar os desafios quando tiver maiores responsabilidades, não? A gente foi criado assim, né? Dentro da Ihara, o Takana-san conhece muito bem, sua ninomia raramente elogiava, né? Acho que nunca, né? A maioria das vezes era apontar o ponto de melhoria, né? É onde é que a gente tinha que fazer melhor. Então, até a gente entender isso e absorver isso é difícil, né? Porque a gente acha que está sendo maltratado ou não está sendo reconhecido, né? Aham. Mas à medida que a gente compreende e quando a gente começa a liderar e também a gente acaba adotando isso, porque a gente vai criando um modelo mental, né? A gente aprende daquele jeito e vai vendo como que as pessoas realmente ficam mais fortalecidas com essa maneira de tratar, né? E não, acho que não é uma maneira, não precisa ser ríspido, ser mal educado, não é isso, mas ser correto, né? Se não está bom, se o resultado esperado entregue não é aquele, né? Então tem que ser dito, olha, esperava isso, você entregou isso, então ainda não está bom, né? E não falar, tá bom, né? Desse jeito, não. Aí realmente a gente forma pessoas fracas, né? Então eu acredito muito. E nesse processo, eu comentei no início, né? Nem todos talvez estivessem aqui. A gente teve uma assembleia na terça-feira e foram eleitos, aliás, na quarta-feira, novo presidente e vice-presidente da Errara, pessoas que se formaram lá na empresa, né? Desde estagiário e trainees, né? E essas pessoas, em alguns momentos, chegaram para mim e falaram: não, não vai dar, vou sair, vou fazer outra coisa. Porque a pressão sempre foi grande, né? Mas a gente sempre mostrava o porquê daquilo, né? Por que que era aquele momento, por que era necessário determinada decisão, que ainda talvez eles não compreendessem muito bem, e permaneceram. Conseguiram resistir a essa pressão, essa cobrança, se desenvolveram, né? E hoje estão assumindo grandes responsabilidades e acredito que com maturidade para seguir nesse mesmo jeito, né? De formar as pessoas e conduzir a empresa. E nem todo mundo consegue absorver ou reagir da mesma forma. Então é natural que alguns sigam outros caminhos, né? Mas acho que é importante ter a firmeza do propósito, da organização, construir uma empresa sólida, sempre que o benefício seja coletivo e não individual, né? Acho que quando os princípios são bem claros e praticados, as pessoas que compreendem, elas ficam, outras naturalmente vão seguir outro caminho. Ai, obrigado, senhor Gonçalves. O senhor falou da pressão. Não sei se foi Namori mesmo que falou, que muita cobrança, muita pressão com salário baixo, pouco benefício. Essa é a característica de empresa rigoroso, rentável, né? Agora, existe aquela que o salário e o benefício ele é solto e com baixa pressão, né? Pouca cobrança. Então, imagina o que pode acontecer com uma organização assim, né?
Então, meu filho falava que ele visitava a montadora, ele falava que a diferença entre o departamento de engenharia da General Motors aqui em São Caetano, né? Ele tinha um padrão de cobrança não tão rigoroso como naquela empresa americana mesmo, hoje aquela Adient, fabricante de bancos, né? De carro. E a diferença, mesmo o departamento de engenharia, a diferença de cobrança é muito grande. Falava, olha, quem sai da Adient e vai trabalhar na GM, ele contribui bastante, ele mexe com a estrutura. Agora, se o engenheiro da GM vier para dentro da Adient, esse coitado não consegue fazer nada. Ele fica lá, molengão. É o quê? Alto benefício, baixa pressão, né? Então, o que que acontece? Você mata o funcionário no longo prazo e compromete a empresa no longo prazo. De novo, o equilíbrio entre chicote e colo, né? Muito bem. Estou vendo aqui a dona Juliana, de Ribeirão Preto, não é? Vamos lá, Agora eu tô em Londrina. Londrina. É. Agora eu tô em Quando, Londrina. quando eu falo Ribeirão Preto, você está Londrina. Aí quando eu falo que você está em Londrina, você fala que está em Ribeirão Preto. Mas não tem problema, não. Vamos lá. Agora é definitivo. Deixei filho lá em Ribeirão, cresce, Então, né? Tem que soltar e estamos aqui em Londrina agora. tá certo, é severo, firme e amoroso, né? Tem que ser, né? Tá. Bom. Fiquei aqui pensando muito, né, no Mova, né, a empresa que a gente tem, que eu tenho agora, eu tenho pensado muito sobre comunicação assertiva. Então, eu acho que a gente pode ser ali, colocar, e depende como a gente como líder, eu me coloco assim, para o negócio dar ruim, vai depender de mim, negócio dar bom também. Então, eu vejo muito a comunicação assertiva. É importante a gente pensar sempre, na minha empresa, eu penso muito assim, a longo prazo, agora e na comunidade, nos colaboradores que estão trabalhando. E daí eu penso muito o temperar essa bondade, vamos colocar bondade e maldade, mas eu acho que não é nem maldade, né? A gente está falando de ter o pulso firme ali, de colocar. E eu vejo muito o temperar e olhar as consequências se eu não fizer isso. Eu fico sempre assim, porque como a boa filha, uma boa filha para o meu pai, japonês, né? Obediente, às vezes a gente chegando ali é difícil, né? Você está acostumada a obedecer. E eu sempre penso muito nisso, o macro. Se eu não interferir agora, se eu não tiver o pulso forte, se eu não falar isso, se eu não despedir, o que, que vai acontecer com toda essa equipe, com toda essa família, com essa estrutura que está aqui? Eu acho que vem sempre essa responsabilidade. E vou trazer um pouquinho sobre os meus alunos. Eu trabalho com atividade física e longevidade. Sabe o que, que acontece muito? Eu dou aula online. A gente tem uma comunidade. Os alunos falam assim, eu queria você, Ju, aqui do meu lado, para estar me corrigindo toda hora. É um pouco esse ganso. Então, as pessoas têm essa vontade de que você esteja do lado. E eu sempre falava assim, nossa, eu sou uma professora megera mesmo, porque eu falo para o meu aluno, você precisa criar autonomia para se autocorrigir, para se auto-perceber. Muita gente fala assim, eu não tenho disciplina, sou indisciplinado. Disciplina a gente constrói. Ah, eu não tenho motivação para treinar. Quantas vezes a gente vai ter motivação para treinar? Às vezes em 365 dias vai ser um dia que você vai acordar motivado. Os outros 364 você vai porque tem que fazer. Por que eu estou falando isso? Porque a prática corporal, eu tenho uma história com dança, com disciplina. Eu acho que ela constrói muito esse tipo de pessoa. As pessoas que estão vindo trabalhar comigo hoje na equipe do Mova, eu acabei, por afinidade, porque eu já fazia outros trabalhos de dança, pessoas que são bailarinos profissionais. Eu tenho 2 que são bailarinos profissionais que estão trabalhando na parte de marketing, de digital, são outras coisas. E eu vejo como esse espírito do atleta, da disciplina, o corpo ele é palpável, né? Como o Paulo San falou, a gente vê se o músculo cresceu, eu consigo sentir se eu estou eficiente, eu consigo sentir o sedentarismo entrando nas minhas entranhas, né? O não fazer, ou procrastinar. Eu sempre vou falar para vocês, já vou avisar, o problema não é a idade, é estilo de vida. Então, as pessoas que vêm, não estou falando que são melhores ou piores, mas eu tenho percebido muito isso. Alunos, colaboradores que vêm com uma disciplina de autocuidado, de atleta mesmo,
de percepção, parece que entendem melhor isso que a gente está falando, de ter o pulso forte, de disciplina, de puxar. E os outros, eu vejo os alunos que não vêm nesse lugar, querem sempre que você seja que esse velhinho alimentando o ganso. E eu sempre bati muito sobre isso, autonomia. Vocês precisam caminhar com as próprias forças, conseguir se autocorrigir, conseguir dar o play na aula e entrar, porque as aulas são feitas em casa, dar o play. E eu vejo que isso é muito difícil. Então, o que eu percebi hoje é que é para todo mundo, é uma condição humana, né? A gente querer ser o ganso que é alimentado. E a gente, como líder, eu acho que está nessa batalha e está buscando sempre esse caminho, o melhor para todo mundo. Quando eu vou só terminar falando uma coisa, teve uma senhora que começou a fazer aula comigo e ela entrou um dia numa aula e quase me xingou. Ela falou: "Eu odeio tudo que você faz, você me dá." E daí depois eu conversei com ela e eu nem lembro o que eu falei, mas ela falou que eu dei uma chapuletada nela, que eu falei: "Você tem que se responsabilizar pela tua dor. Vai lá e faz." Foi alguma coisa assim. E hoje ela é uma das melhores alunas. Ela é um caso de cirurgia de quadril, a família toda dela fez cirurgia de quadril. E ela falou: "Pode ser que um dia eu vá fazer, eu tô com 70 anos, mas até então eu quero viver muito bem." E eu acho que é sobre isso. Eu sempre penso o que eu gostaria que alguém fizesse para mim se eu tivesse passando, devaneando, né? Eu acho que é sobre isso. Então é isso, gente. Ok, Juliana, obrigado. É, faz lembrar aquela disciplina do cachorro e a sua dona, né? A dona e o cachorro. Se a dona do cachorro ou o dono do cachorro, que hoje fala de tutor, né? Se ele é firme, severo e amoroso, cachorro disciplinado, obediente. Agora, se a dona é amoroso, frouxo e bondoso demais, cachorro desobediente. E isso, o cachorro, ele percebe no faro, né? Quando aquele tratador, que é um desconhecido, mas ele tem essa experiência, ele tem aquela presença que acho que o corpo solta, não sei, feromônio, é isso? Não, feromônio é sexual, né? É uma substância que o cachorro percebe, né? E cachorro obedece assim, opa, esse aqui eu acho que tem que obedecer, o cara é firme demais, né? E quando essa substância é o contrário, a pessoa, me obedece, me obedece. Não, não tem autoridade e quer tirar isso na força, né? Parece que o animal percebe isso, quando não a própria criança, né? A criança, quando manipula a mãe, é uma coisa muito interessante de observar, porque literalmente leva no bico. Isso com 2, 3 anos de idade. Com 15 anos de idade, então, fica perigoso, né? Mas vamos lá. Seu Tacano, por favor, vamos ouvir a experiência, a opinião da experiência. Bom, bom dia mais uma vez a todos. O assunto, o tema de hoje, eu acho muito importante e o Gonçalves, inclusive, comentou bem, exemplo do nosso presidente Kunikaze Ninomiya, é 100% aquilo que o Gonçalves falou. Ele raramente elogiava, mas ao repreender ou cobrar, mostrava o caminho e aonde tem que chegar, né? Então, acho que isso foi uma forma de criar, fazer crescimento de todos os funcionários. Próprio Gonçalves fez carreira, hoje é conselheiro, mas foi executivo por vários anos e tem essa formação. Vejo o próprio Júlio, né? Que foi presidente, conselho, hoje voltou a ser só do conselho e assim por diante. Então, para mim, esse tema a gente tem que ligar muito com exemplo. Eu sempre bato nessa tecla que quanto é importante o exemplo do líder, né?
E eu vejo, por exemplo, essa história do IBM, como é que foi, como é que tem o princípio deles, etc., com um ditado que o Itagaki-san depois pode, acho que, eh, interpretar melhor, mas eu sempre ouvi, né, que a, para um filho amado, você tem que fazer ele viajar. Aham. Ou mais ou menos assim a tradução que eu entendo, né? Então, o que que é isso? É desgarrar dos pais, né? Desde pequeno, fazer com que ele aprenda a vida, enfrentando ele desde de jovem ou até de adolescente, é aprender a viver com certa independência, talvez enfrentando inclusive dificuldades, mas é um grande amor essa forma de fazer com que ele aprenda, né? Então, o próprio própria cultura japonesa tem esse ditado que eu acho que é o que uma senhora de Dourados, se não me engano, algum tempo atrás, ela fez uma entrevista, deu uma entrevista para a revista Veja, onde estava discutindo o caso de educar os filhos. Ela falou, não, basta, né? Basta os pais serem corretos, justos e está educando o seu filho porque ele vai usar como espelho, né? Então, eu acho que o tema de hoje é mais esse também, lógico, de a fábula ou história aí dos gansos selvagens é importante para entender o que é grande bondade ou pequena bondade. Mas eu acho que, no fundo, é o exemplo do líder. Esse é o comentário que eu queria fazer. Obrigado. Ai, obrigado, seu Takano. Quando fala ser firme, ser rigoroso, né? É diferente de desrespeitar, né? Que é ser ríspido, grosso. É ser firme com respeito. É uma linguagem que qualquer um entende, né? Entende e segue, porque é correto. Agora, quando a pessoa tem que gritar, espernear para impor uma ordem, é porque tem alguma coisa que está faltando na pessoa, não? Seu Itagaki, em seguida, então? Bom, bom dia a todos. Paulo Sam falou sobre cachorro, né? Que em frente da minha escritório da empresa tem um estacionamento que cabe 4 carros, né, com um pouco de gramado. Esse estacionamento hoje está virando como um toalete público de cachorro, sabe? É. Então, tem vários, assim, donos de cachorro levando para meu estacionamento e deixando à vontade, sabe? Então, todos os carroços por aí da Vila Clementino já acostumado a fazer isso. É uma disciplina, né? Bom, esse tema de hoje é muito, eu acho interessante porque em nível de familiar, como pai de família e também administrador dentro da empresa, eu acho que todo mundo deve ter uma boa experiência ou história amargo fazendo pequena vontade. Principalmente nós, japoneses, foi criado. Antigamente, toda a família japonesa convivia junto com avós em família, né? Tudo junto. Né? Então, desde aquela época, meu avô me ensinava, olha, várias disciplinas, né? Tem que trabalhar, você não pode mentir,
você tem que ajudar para o próximo, etc., aquela disciplina. Então, eu mesmo fui criado com esse ambiente e está levando minha sangue tradicionalmente esse maneira de pensamento. Mas bom, todo mundo entende que sem amor, ajuda ao próximo, não dá para fazer uma vida confortável. Mas precisa tomar muito cuidado, porque dentro da minha empresa mesmo, eu acho que tem uns dois gansos, sabe? Eu acho que a palavra-chave nesse capítulo, acredito que é responsabilidade. Responsabilidade como pai, responsabilidade como administrador da empresa. Porque quando você tenta corrigir qualquer coisa dentro da atitude e comportamento de funcionário dentro da empresa, você sabe que ele está errado, mas de vez em quando está deixando de passar a tua. Quando eu encontro alguns funcionários que pedindo empréstimo, tem um caso muito severo, triste hoje, porque ele trabalhou mais de 25 anos comigo, mas, em poucas palavras, hoje está uma situação infernal em termos de financeiramente. Agora, se eu tivesse mais coragem, talvez 15 anos atrás, talvez a situação financeira dele hoje estaria diferente, mas acabei eu ajudando, porque filho de casamento, reforma, etc, etc. Ele trabalha muito bem, só que tinha esse lado que é um pouco falta de projeção de orçamento familiar, eu acho. Então, eu estou me repetindo agora que porque aquele tempo que não tinha coragem de dizer que não para ele, tá? Então, eu acho que nós temos que analisar bem. Hoje estou aprendendo que não deveria dar mão, coisas que não, eu mesmo não fui convencido. Fazer da mão, realmente que eu concordei, convencido, aí sim, mas não deve fazer à toa coisas que não me convencido. Isso, coisa que eu estou aprendendo hoje. Muito obrigado. Ah, nossa, obrigado, seu Itagaki. Depoimento aí. É, né, pessoas sem fé, ou com pouca fé, se atraem, né? Com as almas que vibram na mesma frequência. Olha só. É aquela velho ditado que diz: os semelhantes se atraem. Então, ao lado de quem lamenta, aparece um outro que também lamenta. E o pior é que eles fazem negócio, não? Pode alguma relação comercial assim prosperar, né? Mas os dois se dão bem porque vibram na mesma frequência. Que eu estou falando isso? E eu ouço pelas empresas aí, alguém dizer assim, alguém, o dono da empresa dizer assim: ah, eu não tenho dinheiro para pagar a rescisão. Por isso que eu estou levando esse caso de um funcionário que está com problema, né? Quer dizer que, sob essa justificativa, o fraco mantém maçã podre contaminando os demais. Olha o dano que isso causa, não é? Então, essa é aquela famosa me engana que eu gosto. Eu estou me auto-enganando quem toma essa atitude para ganhar um tempo hoje, um pouco amanhã. Quem já não viu uma situação dessa, né? Quer dizer que, se não tiver dinheiro para se livrar da maçã podre, quer dizer que tolera a contaminação? Você deixa entrar coisa ruim porque eu não tenho dinheiro para botar para fora, né?
Isso é fraqueza, covardia, desculpa, imprudência, omissão, mentira para si próprio mesmo, fuga, negligência, todos esses adjetivos ruins, ó. Agora, isso cria o ambiente para os demais, um ambiente de apatia, de indiferença, descaso, displicência e outras coisas, né? Aí, quando começa os funcionários a entregarem 50% recebendo 100% salário. Vou repetir isso. A empresa paga 100% salário e o funcionário entrega 100% salário. Só que quando o ambiente vai ficando azedo, de pouco em pouco, funcionário com 30 anos de casa, ele está entregando male 50, o custo elevado, baixa produtividade. Por que que acontece isso? Não tenho dinheiro para pagar a rescisão. Porque está mentindo para si próprio, né? E aí, isso pode evoluir para prepotência, arrogância, teimosia, leviandade, incoerência e etc. O funcionário começa a ser problemático e você continua. Sei que eu digo, cada um de nós quando acontece isso, né? Chega uma hora que o grupo, o ambiente, ele já não tem mais vergonha, nem sente culpado. Olha só, quando o grupo perde a capacidade de sentir vergonha de não ter tomado atitude, o negócio como um todo, ele está degradando. Só que ele não acontece abruptamente, né? Acontece lentamente ao longo do tempo. Muito bem, exaltando um pouco aí. Eu vejo aqui o Daniel entrou, né, Daniel Dias? Você quer falar um pouquinho? São 9h56. Mauro, vamos tentar de novo o seu microfone, hein? Pode ser? Tá dando para escutar? Tá, estamos escutando agora. Então, é legal esse tema aí, que agora, então, eu gostei muito quando o Gonçalves falou do modelo mental, porque o que aconteceu? Eu trabalhei nessa empresa de japonês, assim, eu cheguei de muito japonês, eu descendentes trabalhando, eu achei assim, será que eles gostam de trabalhar só com... Não, não, percebi que não era. A minha empresa estava crescendo, uma empresa que estava crescendo rápido, ela tem muitos desafios. E os japoneses, realmente, eles são diferentes para falar. Eles pegam um erro, alguma coisa, eles falam na sua frente, na frente do mundo, uma reunião, não quer saber. O brasileiro, o que fazia? Não vou trabalhar nessa empresa, ia embora. Não aguentava aqui. Eu pensando, que, nossa, isso aqui tá muito bom para mim. Por quê? Esse pessoal vai ser meus professores. E aí eu comecei, nas broncas, usar como motivação. Se você erra uma coisa, vai lá, acerta, você não pode errar duas vezes a mesma coisa. Você vai errando sempre o mesmo negócio. Isso daí foi dando assim, uma segurança. Quando eu cheguei a trabalhar com o seu Tatita, mais perto dele, assim, eu lembro até hoje, vou dar um exemplo rápido, tinha um relatório para o presidente da NEC, Matsumoto-san, que era um documento que eu tinha uma informação que eu não conseguia, porque quando a gente trabalhava lá não tinha internet. No Japão, quando você está de dia aqui, o Japão está dormindo. E o relatório chegava por fax. E aquele relatório não chegou, não ia chegar no outro dia, e a reunião na NET era de manhã. Eu apresentei o relatório com o mesmo número da semana retrasada. Um dos assim, falei, poxa, é uma das informações só, né? Por que vai ser tão detalhista, né? Esse homem ficou bravo, lá o seu Takita ficou bravo, deu uma bronca em mim, tudo. Como é que eu vou levar isso para o presidente da NET e tal? Eu saio da sala, mas eu não saio desanimado. Eu tomo bronca e saio motivado. Eu falei, vou arrumar isso. Fui lá no setor, lá, cheguei uma japonesa lá, porque o pessoal falava do Japão. Falei, olha, Naomi, por favor, liga lá. Ela falou, não, mas é 2 horas da manhã no Japão. Eu falei, liga lá para o seu Nakiro, que é chefe, pede o telefone do cara lá da casa e tem que arrumar esse número. Eu levei umas 2 horas, consegui esse número. Coloquei no relatório, aí tinha aquela vontade de levar para o seu Tatita, porque o seu Tatita tá... tá bom. Eles não, assim, não falou parabéns, nada disso. Tá bom, agora sim. Aí eu saí da sala com o dever cumprido. Mas isso aí vai te dando, assim, o modelo mental que eu criei, depois quando eu abri a empresa, eu tinha uma dificuldade para implantar e quando eu conheço a filosofia. Aí a filosofia, ela encaixa. Eu tinha 50 funcionários na época, né, quando eu peguei a filosofia.
ela já tira dali, daquele quadro, aqueles mimimi, né, aqueles que não aguentam, depois você fica com aquele pessoal que é muito mais fácil você falar, você cobrar, dentro daquilo que seu namoro passa, né? Você tem que ter também uma educação e tal, você pode cobrar. Hoje você vê, eu tenho menos funcionários, mas assim, o que tem menos é 5 anos, né? Tinha 5 anos para lá, tem funcionário de 15 anos, 20 anos, 7 anos. Eu não tenho rotatividade. Eles foram moldados por esse modelo mental e por essa filosofia. É muito interessante. Agora, hoje em dia, que eu vejo essa molecada de hoje, nossa, eles não aguentam muito esse negócio assim, não. Tá? Pressão, cobrança. Vai ser um problema aí para as novas gerações aí nas empresas, trabalhar com esse pessoal. Eu levava cada bronca, meu amigo, que olha, se fosse. Mas foram meus professores, né? Tá certo, Mauro. Levar bronca com carinho. Carinho. Com carinho. Muito bom. 10 horas agora. Deixa eu ver, só para fechar aqui, o Jorge. O Jorge tá aí? Ah, o Daniel levantou a mão agora. Vamos lá, Daniel, então. Rapidinho. Paulo. Eu ouvi você, mas na hora o celular estava um pouco longe. Você tava no computador, trocou pro celular? Eu estava no celular o tempo todo. Não, Ah, eu só queria falar que assim, foi muito oportuno. É a segunda vez que eu vejo que eu participo de uma reunião sobre esse tema. A gente teve uma alguns anos atrás, assim, né? Acho que durante a pandemia, se eu não me engano. ah, é? E esse tema, ele realmente é muito oportuno ele ser revisto, né? E o que fica para mim é que a gente tem que entregar o que precisa ser entregue, né? Independente, com alguns cuidados, né? Mas a gente precisa entregar o que precisa ser entregue. Às vezes aquela verdade dura, às vezes aquele ato cuidadoso, né? Então é isso que eu percebo. Bom dia, seu Paulo Seixas. Oi. Gostei muito da sua fala, viu, Paulo Seixas? Gostei muito da sua fala, gostei do Mauro, gostei do Gonçalves, né? Hoje, esse tema aqui caiu bem. Nós estamos sofrendo muito com a nova geração que está chegando agora, né? E como essa pessoa que falou agora aqui, vocês falaram também, hoje a gente não pode dar bronca, não pode pressionar, né? Sim. Então, a empresa está cheio de pessoas que estão trabalhando assim. Como você falou, a empresa paga 100% e a pessoa devolve 50% de resultado, né? E aí, Paulo Sege, uma hora a empresa não vai aguentar esse ritmo aí, né? Então, eu estava aqui pensando agora sobre pessoas motivadas, né? Quando você quer comprar um carro, você vai lá na concessionária, você compra o carro. Quando você não tem dinheiro, você vai no banco, você faz empréstimo. E pessoas? Pessoas você não compra em lugar nenhum. Pessoas motivadas não se compra. Pessoas motivadas são aquelas pessoas que têm sangue nos olhos, brilhos nos olhos, né? E esse tipo de profissional você não compra. É difícil de você achar hoje no mercado, né? Essas pessoas motivadas que têm o sangue da empresa que trabalha, sabe, nas veias, né? Que faz a empresa andar, que faz as coisas andarem dentro da empresa, tá difícil de achar hoje, né? Então, as empresas têm que valorizar as pessoas que têm na empresa hoje. Quem são as pessoas que têm esse brilho nos olhos? Quem são as pessoas motivadas dentro da empresa, né? Então, nós temos que saber quem são as pessoas e tentar segurar ao máximo esse tipo de pessoas, que pessoas às vezes, muitas vezes são experientes, que já têm know-how bastante, né? Só que talvez eles tenham um lado de liderança que não é bom. Eles não sabem ensinar, não sabem treinar pessoas, né? Então, nem tudo é maravilhoso, né? Mas eu acho o seguinte, bondade mal feita é quando você coloca também uma pessoa que você acha que é bom
profissional, pessoa inteligente, competente, mas tem uma péssima liderança. Aí você coloca ele num cargo de gestão, aí realmente fica complicado, né? A pessoa, você está pagando 100% e ele não consegue entregar 100% de resultado, né? Então, a empresa vive de resultados, né? A empresa precisa de produtividade, a empresa precisa de rentabilidade, né? Resultado, né? Para se manter firme no mercado, para se perpetuar no mercado, né? Então, eu estou me desabafando um pouquinho, tá? Sobre alguns problemas que eu também enfrento no dia a dia. Você me conhece, Paulo Seixas, você sabe que eu sou aquele cara que gosta de gritar, às vezes. Mas hoje, muitas vezes, o gritar não está resolvendo mais, né? Então, como que a gente vai ter? A gente tem que ser meio psicólogo hoje para poder trabalhar com as pessoas dentro da empresa e tentar fazer o resultado sair, tá? Bom, essa era a minha opinião. Obrigado pelo seu comentário aí. Eu acho que o seu comentário é o que eu mais gostei, viu, Paulo Seixas? Você é um grande professor mesmo. Obrigado. Ô, louco. Obrigado, Jorge. Ô, É, Jorge, pode dar até processo hoje, né? Quando a gente fala alguma coisa para Pois é, funcionar. Mauro. É. é, Você não pode falar nada, cara, que já é compliance e não sei o quê. E, assédio. infelizmente, Mauro, eu tenho saudade daquela turma que nasceu na década de 70 e de 80, sabe? Porque essa turma agora, a geração de 35, 40 anos que está surgindo agora, sinceramente, viu, Mauro? Sinceramente, rapaz, Ô, eles Jorge, deixam muito a desejar. Às uma vez vezes o cara tem um currículo de 2 metros de comprimento. Excelente profissional, excelente currículo, melhor engenheiro do mundo. Mas, mas não se adapta muitas vezes à cultura da sua empresa, à filosofia da sua empresa, sabe? Né? Então, Seu Jorge, uma vez eu fechei uma gaveta lá do armário, em pé, assim, um armário pequeno. O meu sim. chefe, na frente de todo mundo, chamou eu e falou assim: fecha com a mão que você não está na sua casa. Na frente de todo mundo, assim, eu passei vergonha, mas nunca mais eu fechei com o pé. Vamos lá, É, 10:06. Muito bem, mas essa discussão, eu acho assim, hoje, atualmente, nós estamos na melhor fase como empresário, como contratante, para você encontrar alguém fiel que te segue. Acima de tudo, o que o Jorge falou, eu não compro pronto gente bom, gente boa. Não tem outro jeito senão eu me aprimorar, né? Cada entendi. um tem que aumentar a vibração, o seu ser, aquilo que o Inamori fala lá, aquela coisa áurea que fica na cabeça lá, o seu ser tem que ficar suficientemente grande para que outras pessoas te digam assim: ah, com esse cara eu quero trabalhar, o que é difícil. Então, o que que acontece? Eu acho que o mercado, a realidade, está selecionando bons empreendedores dos normais, da média. Ou seja, aquele cara que achava que é só chamar funcionário, o candidato para selecionar, botar para trabalhar, isso vai funcionar, ele está gastando na rescisão, está gastando na contratação, está gastando no treinamento, a despesa dele está subindo, né? E ele demora para entender que ele tem que polir, polir e desenvolver, se desenvolver, tem que se crescer como ser humano. Para quê? Se a minha rotação está em 30% hoje, eu tenho que diminuir isso para 29, 28, para chegar talvez em 10%, mesmo nos dias de hoje. Por quê? Porque o dinheiro sai mesmo. Então, ele tem que sair o menor valor possível para voltar o maior valor possível, né? É o menor custo pelo maior resultado. Mas o mundo hoje ele está empurrando gradualmente para custo subindo e resultado diminuindo. E a gente está chorando, reclamando, falando que tá difícil, essa geração, tá bom. Continua reclamando que você está vibrando na mesma frequência e atraindo essas pessoas, certo ou não? Então, recomendação, primeira coisa, para de falar que está difícil. Para de sentar junto com as pessoas que falam assim: cada vez mais a contratação está difícil.
Não, contratação sempre foi difícil. O difícil está em eu crescer como ser humano para conseguir atrair gente boa. Falei? Muito bem, 10:09, desculpa a exaltação. Vamos lá, rigoroso ou amoroso? Não, é rigoroso e amoroso, né? Próxima reunião nossa, 64ª reunião virtual de estudo de Vamos filosofia ligar para ela. empresarial. Abril vai ficar para o dia 25, porque 21 de abril é feriado, né, Tiradentes? Então, a semana do dia 18 de abril, ele fica com aquele feriado prolongado aí. Bom, a próxima, então, é dia 25 de abril, 9 horas. O tema, então, é Viver uma Vida com Reflexão. Página 318 do livro Filosofia Kyocera. Então, estamos encerrando a nossa 63ª reunião virtual de estudo de filosofia empresarial de hoje. Muito obrigado pela atenção e a participação de cada um. Desejo a todos um ótimo final de semana e até a próxima reunião, pessoal. Tchau. Obrigado pela participação. A dona Yasco de Suzano, Carlos Wada, o Daniel, o Jorge, a Márcia Yamaguchi, o Rodrigo Demarque, o Diogo Junqueira de Santos, o Marcelo de Góes, lá de Pilar do Sul. Pilar do Sul, por falar nisso, hoje, cadê o Amauri, hein? Marcelo Suzuki, bom dia. A Juliana Ota e o Mauro. Um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Muito. Obrigada.